O Nestor Severo, que você conhece bem, é aquele ex-diretor, né, da Petrobras, e o lobista Fernando Soares, conhecido gentilmente como Fernando Baiano, foram condenados pelo juiz Moro por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí o que eles fizeram? Foram à instância superior, né? Eles recorreram lá no Tribunal Regional Federal, que é a instância superior, e tiveram uma surpresa. Você recorreu, já sei, diminuíram a pena do... Não diminuíram. A justiça, ao invés de diminuir as penas, aumentou as duas penas. O Severo, que tinha pegado 12 e 16 anos de cadeia, agora passou para 27. E o Fernando Baiano teve a pena aumentada de 16 para 26 anos de reclusão. Tá? Para a gente poder entender como é que isso aí funciona, o doutor Francisco de Paula é advogado criminalista, professor de Direito Penal da FAP, gentilmente está aqui conosco. Doutor, obrigado pela gentileza. Prazer estar aqui. Igualmente, muito obrigado. Geralmente, para nós que somos leigos, né? Sim. Quando diz, bom, a gente recorreu e tal, é sinal que a instância superior, que o tribunal vai diminuir a pena. Sim. Isso acontece sempre ou não? Veja, essa é uma questão interessante, porque no recurso privativo da defesa, ou seja, no recurso do Severo, no recurso do Fernando Baiano, isso não poderia ter acontecido, e não aconteceu, tá? Isto veio a acontecer no recurso da acusação, no recurso do Ministério Público Federal. Então, vige um princípio no processo penal de que não se pode, pelo recurso privativo da defesa, prejudicar a situação do condenado. Agora, no caso desta condenação do Sérgio Moro em primeiro grau, houve dois recursos. Tanto um recurso pelos réus, tentando diminuir uma pena, quanto um recurso da acusação para aumentar a pena. E aí os desembargadores, neste julgamento, julgaram como procedente o recurso de acusação. E por isso que se deu essa questão do aumento das penas, não é? E o curioso é que esse aumento das penas se deu, então, pelo recurso da acusação, e isso é absolutamente possível no nosso Código de Processo Penal, pelos nossos princípios processuais penais, mas respeitando os efeitos dos acordos de delação premiada. Então, nós tivemos um aumento de pena, nós tivemos aí um sensível aumento de pena que se deu tanto em relação de uma análise da culpabilidade, ou seja, os desembargadores entenderam que havia ali uma reprovabilidade maior da conduta em relação a eles, mas também em relação ao concurso material de crimes, ou seja, entenderam também os desembargadores ali de que deveria ter havido a somatória da pena de cada um dos crimes que foi acusado e que o Sérgio Moro reconheceu ali como um crime só, com aumentos, etc. Ou seja, uma questão bem técnica, mas que causa esse impacto muito grande na condenação. Agora, aumenta, bom, a pena foi aumentar, mas eu digo, vai aumentar o período em que o cidadão vai ficar preso ou não? Com certeza. Vai? Com certeza. Aumenta o período... Mesmo tendo feito delação premiada? Então, veja, aumenta o período, mas respeitado o acordo de delação. Então me explica que eu não entendi. Então, por exemplo, se nós tivermos no acordo de delação premiada a imposição de regime aberto, por exemplo, não é o caso, mas, por exemplo, um regime domiciliar. Sei. Então, nós tínhamos lá 12 anos de condenação, seria 12 anos de condenação em regime domiciliar, de cumprimento de pena. Agora nós teremos um valor muito maior, mas ainda observado este regime. Ah, sim, entendi. Esse que é o ponto. Entendi. Quer dizer, não necessariamente ele vai cumprir a pena preso. Não necessariamente, ou seja, houve um aumento da pena? Do tempo de cumprimento de pena, isso que é interessante, mas respeitado o acordo de delação em relação ao regime de cumprimento desta pena. Entendo. Então, posso entender que quando o advogado entra com recurso, ele não coloca o réu em risco de ter sua pena aumentada? Não coloca. Quando o acusado, por meio do seu advogado, ele recorre, o tribunal está proibido de agravar a pena. Pode manter a mesma ou abaixo? Ele perde o recurso, mas ou seja, é mantida aquela condenação, mas agravar a pena não. Agora, se for acusação? Se for acusação, aí sim, porque o objetivo da acusação é agravar a pena. É o que nós chamamos do princípio da proibição do reformatio in pejus, ou seja, da reforma em prejuízo, que vale para a acusação, que vale para a defesa. A acusação, então, está livre para poder recorrer. O Ministério Público não acha que foi considerável aquela condenação, entra com a apelação justamente para aumentar a pena. Então, no caso da defesa,
por mais que os desembargadores entendam que aquele caso deveria ter tido uma maior reprimenda e etc., mas se houve somente o recurso da defesa, a pena tem que se manter naquele patamar do juiz de primeiro grau. Não foi o caso. Sim. Nós tivemos 2 recursos, tanto das defesas quanto da acusação. Agora, isso vale só para a Justiça Federal, onde isso tudo está sendo julgado, ou vale também para a Justiça Estadual? Não, regra geral. Vale para tudo. Vale Código pra de todo Processo Penal. Tá. Princípio constitucional processual penal, ou seja, vale para tudo. Entendo. Como forma de recurso. Bom, Sim. mas suponha que o cidadão tenha sido condenado em primeira instância. Aí ele recorre. Se ele for condenado em segunda instância, ele começa a cumprir a pena? Então, agora com esse recente julgado do Supremo Tribunal Federal, sim, nós já podemos ter, não é regra geral, não é? O Supremo deixou isso, acho que isso ficou bastante claro nesse julgamento, mas já pode ser executada antecipadamente a pena logo em segundo grau, né? Já pode, não é regra geral. Neste caso desses acusados, eu acredito que já serão executadas essas penas assim que transitar, ou seja, assim que esse recurso, este acórdão não se permitir mais nenhum recurso em segundo grau, ou seja, logo mais, já começa a cumprir a pena. Cumprir a pena. Sim. Agora, isso impede o cidadão de, mesmo estando cumprindo pena, muitas vezes preso ou não, de recorrer, por exemplo, ao Superior Tribunal de Justiça ou até ao Supremo Tribunal Federal? Não, isso não impede, ou seja, a fase recursal é livre, pode-se recorrer. A única questão é que o sujeito já começa a cumprir pena em segundo grau. Ou seja, se ele recorre em liberdade ou preso. Ou preso, tanto faz. Se ele permanecer o processo todo preso, é muito natural que ele continue preso, tá certo? O direito de recurso não está vinculado à prisão. Então eu posso ter um réu preso ou em liberdade, ambos terão a mesma possibilidade recursal. Bom, mas antes então esse entendimento do Supremo não era assim. Não era assim porque se vedava a execução antecipada da pena. Ou seja, aquele réu que ficou em liberdade durante todo o primeiro grau e foi condenado em primeiro grau, mas continuou em liberdade e recorreu para o segundo grau e não havia ali cautelaridade para a prisão, ou seja, não havia necessidade de prendê-lo, deveria se aguardar o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o esgotamento da fase recursal, para que ele pudesse aí então cumprir a pena. Sim. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Não é regra geral, repito, vale para casos em que, na particularidade, ou seja, os desembargadores devem ser muito expressos em relação a isto, mas já se pode fazer com que aquele réu que respondeu em liberdade durante todo o primeiro grau, depois de julgada a sua apelação em relação à condenação que recebeu, já comece a cumprir pena. É uma permissão de execução antecipada da condenação, execução antecipada da pena. E por que execução antecipada? Porque ainda tem fase recursal pela frente. Sem dúvida. Não transitou em julgado. Agora, as pessoas perderam algum direito com isso ou não? Não perderam direitos, mas o que houve foi um sensível ataque ao princípio da presunção de inocência. Porque nossa Constituição Federal, a meu ver, está ali literalmente, textualmente, não é? Considera-se inocente até o trânsito em julgado da ação penal. Ou seja, até o trânsito em julgado é até o fim da possibilidade recursal, até se esgotarem todos os recursos. E aí o Supremo deu um entendimento dizendo não. Vamos entender que esta presunção de inocência, ela vale até o julgamento em segundo grau. Entendo. E daí para frente, Daí para frente, se o tribunal entender, se o tribunal assim entender, ele já pode mandar executar a pena e aí o sujeito já começa a cumprir pena, tem ainda os seus recursos para os tribunais superiores garantidos, perfeito, mas já está cumprindo pena. Tá certo. Queria pedir que você ficasse mais um instantinho aqui conosco, tudo bem? Sim. Um instantinho. Professor de Direito Penal, professor Francisco de Paula, está aqui gentilmente conosco, é professor da FAAP. Francisco, agora uma pergunta direta aqui para a gente concluir nossa conversa. O direito está mudando, não está mudando? Que avaliação você faz? O direito tem mudado muito, principalmente o direito penal, o direito processual penal, ou seja, o direito criminal, de um modo geral, tem mudado bastante. Ele tem se modernizado, eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso também é tão Mas ruim. Você está constatando que ele está mudando. Sim, isso é fato, né? Que o direito penal tem mudado, isso é fato. Tem havido uma americanização do nosso processo penal.
Ou seja, possibilidades mais de acordos, um cumprimento já imediato de pena. Tem havido essa importação de conceitos, principalmente do direito penal norte-americano. Isso é fato. Um dia você vai vir explicar para a gente o que é o whistleblower. Com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Boa noite.